Olá! Que bom estar aqui de novo para mais uma exploração. Olha, mergulhar nas 7 leis de Noah sempre revela algo novo, né? Com certeza. É um universo fascinante. E hoje tem uma coisa que me deixou pensando. A proibição da idolatria, ok, isso a gente conhece. Mas e tirar proveito das coisas associadas a ela? Tipo o ouro ou a prata de um ídolo? Porque nem isso pode? Parece curioso. É uma ótima pergunta, realmente. Não é tão óbvio à primeira vista. Pois é. Para investigar isso, a gente vai se basear num estudo bem legal do Podnoa Brasil, o episódio 38, sabe? Que foca justamente nesses ensinamentos. Sim, conheço. Eles usam fontes muito sólidas. Exato. A gente está falando da Torá, claro, lá em Devarim, do Sefer HaShinuch e também do Mishneh Torá de Rambam, fontes judaicas essenciais. Fundamentais para entender a profundidade disso. Fica dessa proibição porque ela vai tão longe, né? Para além do ato de adorar em si, chegando nos materiais. Como é que essas fontes explicam isso? Vamos lá. A base de tudo está na Torá mesmo. Em Devarim, você diz. Isso, Devarim 7.25. É muito direto. Diz assim, olha: a prata e o ouro que estão sobre os ídolos não cobiçarás nem os tomarás para ti, pois são abominação ao eterno teu Deus. Nossa, não cobiçarás nem tomarás. É bem enfático, não é só não usar, é nem querer. Exatamente. Já mostra uma rejeição muito forte, que vai além do ato de idolatrar. A proibição atinge o desejo, a intenção de se beneficiar daquilo. Tá, e qual a lógica por trás disso? Por que essa abominação se estende ao metal? Então, aí entram as explicações dessas outras fontes. O que é fascinante é a ideia de que a idolatria, ela deixa uma espécie de resíduo espiritual, sabe? Uma contaminação nos objetos. Contaminação espiritual, mesmo em algo físico como o ouro. Pois é, mesmo algo que tem valor material, como o ouro, se torna espiritualmente problemático, porque ele foi associado a uma falsidade a dar valor a algo que, na verdade, nega o Criador único. Hum, faz sentido pensar que a idolatria começa aí, né? Dando valor ao que não é a fonte. Exatamente. É esse deslocamento de valor. E essa associação, essa energia, digamos assim, contamina o objeto. Por isso a palavra abominação representa algo que vai contra a própria soberania do eterno. Mas ainda fico pensando. O ouro continua sendo ouro, fisicamente falando. Mantém o valor no mercado, né? Como essas fontes lidam com essa tensão? Valor material versus essa contaminação. É uma pergunta-chave, toca no centro da questão. O Sefer HaHinuk, por exemplo, que é aquele catálogo clássico dos mandamentos, Sei, sei, o livro da educação. isso, ele reforça muito a necessidade de um afastamento radical. Tipo, qualquer coisa associada à idolatria, não importa o valor que pareça ter, tem que se distanciar. Radical mesmo, então. Sim. E o Rambam, no Mishneh Torah, que é aquela obra gigantesca que organiza a lei judaica, ele confirma. Diz que essas proibições sobre idolatria, que valem para judeus, nesse ponto específico de não se beneficiar dos objetos, valem também para os Bnei Noah. Ah, então a regra é universal nesse aspecto? Exato. O ponto central não é o valor do ouro ou da prata em si, mas o que aquele objeto passa a representar depois de ser usado na idolatria. Se a gente olhar o quadro maior. Sim. A meta é a pureza espiritual, um foco total exclusivo no Criador, sem nenhuma ligação, nem que seja indireta, com falsos deuses com valores distorcidos. Aí o valor material se torna irrelevante perto da carga simbólica negativa que o objeto carrega. Uau. Isso muda totalmente a perspectiva sobre o valor das coisas, né? Não é só sobre o que a gente faz, tipo o ato de adorar ou não. É sobre a integridade do nosso próprio sistema de valores. Exatamente, toca fundo nisso. Porque se algo parece valioso por fora, mas está ligado a uma ideia falsa, a uma negação da verdade, como isso impacta quem está buscando uma conexão real, genuína? A gente acaba se perguntando: qual é o verdadeiro custo de se apegar a algo que brilha, mas que tem essa bagagem espiritual contrária? Precisamente. E isso mostra que entender essas leis, como essa proibição de se beneficiar de objetos de idolatria, não é só informação.
É algo para ser vivido. Conhecimento prático, então. Sim, um conhecimento que chama para ação, para refletir sobre as próprias escolhas. As fontes falam de um certo zelo, um empenho necessário para internalizar esses princípios, sabe? Entendi. Não basta saber, tem que aplicar. Isso. Viver essa distinção. Manter o foco no que é espiritualmente essencial, verdadeiro, mesmo que isso signifique, às vezes, abrir mão de um benefício material que parece tentador. Então, resumindo o que a gente descobriu aqui, a proibição da idolatria para Benem Noá é bem mais profunda do que parece. Não é só não adorar o ídolo, é cortar qualquer laço, qualquer benefício com qualquer coisa ligada a ele, não importa o valor material. A prioridade absoluta é a pureza da conexão com o Criador. Exatamente. É um princípio de integridade espiritual total. Uma clareza impressionante. E isso talvez nos deixe com uma provocação para pensar depois, né? Se a gente deve se afastar até do ouro ligado à idolatria literal, que outras coisas na nossa vida, talvez não ídolos de pedra, mas posses, hábitos, até ideias que a gente valoriza muito, podem também carregar uma bagagem espiritual escondida. Interessante. Que valores essas coisas realmente representam? E até que ponto elas estão alinhadas com uma busca sincera pela verdade última, aquela que vai além das aparências? Fica aí a reflexão.